Você já foi numa sessão de fisioterapia ou já foi passar em algum profissional da área da saúde e você saiu lá, foi lá tratar uma dor, um incômodo e saiu de lá com mais dor? Isso é relativamente comum acontecer, mas não é normal isso acontecer, tá? Então, dentro da linha de fisioterapia, o que a gente costuma seguir? Se você tem uma dor, vou dar um exemplo bem técnico, tá? Se a gente tiver uma síndrome do ombro congelado, tá? Que é uma lesão em ombro, onde o ombro perde musculatura, perde movimentação, perde contato articular, né? Então a gente tem uma série de malefícios aí que traz essa patologia. Obviamente, se você não está acostumado a abrir, né, o braço, se você não está acostumado a ter a amplitude do ombro normal, o que vai acontecer? A gente vai precisar trabalhar isso. Então, dentro da fisioterapia, a cinesioterapia, que é a terapia do movimento, eu vou trabalhar toda a movimentação desse ombro para você recuperar essa amplitude, essa força para poder levantar o braço. E naturalmente isso vai gerar dor, tá? Então se você tiver uma lesão, seja no joelho, no ombro, e você não mexe essa articulação há muito tempo, a musculatura atrofia. Ricardão, você como um bom malhador, quanto que você pega no supino? 50 quilos, ótimo, 50 quilos. O cara tá pegando quase que minha coxa esquerda. Se a gente pegar o Ricardo e colocar 75 quilos, talvez ele consiga executar, certo, Ricardo? Sim. Talvez. E se eu colocar 100 quilos? Não, aí já tá difícil, né? E aí assim, o que acontece é que, por que eu tô dando esse exemplo? Para vocês entenderem que o músculo que a gente tem, ele normalmente tá acostumado a levantar um certo tipo de peso. Então, o próprio nosso braço, né, ele tem um certo peso. A minha perna tem um certo peso. Então, a ideia é justamente essa. Se eu tenho uma musculatura que está acostumada a mexer a minha perna com um peso X, se eu aumentar essa carga de forma excessiva, ou aumentar uma amplitude muito maior do que você está acostumado, né? Por exemplo, o Ricardo, eu acho que ele não abre espacate, né? Eu acho que ele não abre zero. Mas se a gente alongar ele, forçar um pouquinho o alongamento, ele vai sentir um desconforto, vai sentir um leve incômodo, né? Porque forçou a fibra, alongou demais. E a fisioterapia é o mesmo processo, tá? Então, se você tiver uma lesão, foi no fisioterapeuta, o cara tratou você, né? Pô, tava com dor no ombro, o cara mobilizou lá o ombro. É normal, você vai sentir dor porque você tá pegando um peso e uma amplitude maior do que você tinha, tá? Então o fisioterapeuta, ele vai cutucar, ele vai mexer mesmo na sua ferida. Ah, minha perna não dobrava. Eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior quando eu tinha 21 anos. Eu lesionei o ligamento com 15, com 21 eu fui fazer uma cirurgia. Fiz a reconstrução, eu era atleta na época, e essa reconstrução eu quis xingar o fisioterapeuta. Eu tava no primeiro ano de faculdade, o cara me deitou de bruço lá, eu fazia 15, quase 20 dias que eu não mexia a perna, e tava flexionando no máximo 90 graus, o fisioterapeuta me deitou de bruço, falou pra eu morder uma fronha. Pegou minha perna e, levou com tudo, até eu encostar o calcanhar no bumbum, que é um protocolo relativamente normal. Depois que eu fui estudar, eu descobri que não precisava ter feito dessa forma. Tem N outras formas da gente fazer esse tipo de reabilitação. Tem inibição recíproca, tem uma série de conceitos, mas isso precisar, depois eu faço um vídeo sobre isso, tá? Mas por que eu tô querendo chegar nisso? Porque é normal sentir dor, eu saía com dor de lá. Só que quando você termina uma sessão de fisioterapia, normalmente o fisioterapeuta, quando ele fez só cinesioterapia, que é o que a fisioterapia deve fazer, você normalmente pergunta pro seu paciente, olha, você tá melhor? Tá com dor? Não tá com dor? Percebeu ali, às vezes, se o profissional for um pouco mais exigente, né? Ele vai naturalmente olhar e falar assim, não, acho que tá com um processo inflamatóriozinho ali, acho que é legal a gente fazer um gelo, fazer um TNS, fazer um ultrassom, fazer um agulhamento seco, uma acupuntura, enfim. Vale a pena a gente investir nesse tipo de abordagem pós-atividade, porque daí você vai aliviar a dor do paciente e ele vai sair de lá sem tanta dor. Obviamente, se você tem dor muscular porque você fez muita movimentação, fez muito exercício, isso faz parte do processo, isso está dentro do que a gente normalmente busca como objetivo. Mas a lesão em si, se o paciente está com bastante dor quando sai da fisioterapia, é ideal que a gente faça alguma abordagem para aliviar essa dor. Galera, acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se você sentiu dor durante sua sessão de fisioterapia, não deixa de comentar qual dor que era, por que sentiu, como que sentiu, qual lesão que você tem. Pode colocar nos comentários aqui, dá o like, compartilha. Quanto mais gente souber disso daqui, melhor. Mais pra cima tá a régua da fisioterapia quando a gente começa a falar o que é um pouquinho mais óbvio, que nem todo mundo fala. Então é isso aí, dá o like, compartilha, tamo junto. Obrigado aí, por hoje é isso.